Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Papai. Estamos aí mais uma noite, Senhor. Mais uma noite para a glória do Teu nome, Senhor Jesus. Bendito Espírito Santo de Deus. Bendito Espírito Santo de Deus. Tu és o Consolador. Venha nos consolar essa noite. Venha trazer-nos uma palavra de salvação, uma palavra de vida. Para a glória do nome de Deus, Senhor Jesus. Para a glória do nome de Deus, Senhor Jesus. Venha nos trazer uma palavra, Pai. Uma palavra que possa consolar o nosso coração. Uma palavra que possa trazer, Pai, um renovo. Uma força espiritual, uma fortaleza, Senhor. Porque a Tua palavra, Senhor, meu Deus e meu Pai, se renova a cada dia, Pai. A cada dia a Tua palavra se faz em nosso coração, Senhor. Trazendo vida, trazendo fortaleza, trazendo ânimo, Senhor Jesus. É isso, ó Pai, que viemos nessa noite buscar, Senhor. Buscar mais de Ti, Senhor. Conhecer-Te cada dia mais, Senhor. Através da Tua palavra, Senhor. Poderosa é a Tua palavra, Jesus. Poderosa é a Tua palavra, Senhor, meu Deus e meu Pai. Senhor, nós temos vivido os dias, Senhor, que a Tua palavra tem sido abundante na terra, Senhor. Nós temos vivido os dias, Senhor, em que a Tua palavra tem se propagado, em que a Tua palavra tem alcançado muitos e muitos, Senhor, milhares e milhares, Senhor, para a glória do Teu nome, ó Senhor, meu Deus e meu Pai, santo e eterno, maravilhoso, bendito, poderoso, Senhor Jesus. Tu és Deus, Tu és Pai, Tu és Senhor, Tu és Senhor, e a nossa alma, Senhor, tem sede de Ti. A nossa alma tem sede de Ti, assim como a corça suspira pelas águas. O nosso espírito, que é o Espírito Santo de Deus, que clama, Abba, Pai, o Espírito de adoção, Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui nessa noite trazendo consolo, trazendo refrigério, trazendo cura para a minha e para a sua alma, no poderoso nome de Jesus. Há poder nesse nome, há poder nesse nome, há poder no nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. Você que está me escutando nessa hora, você que está me escutando nessa noite, há poder no nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é poderoso. Há poder no nome de Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Louvado seja o Teu santo nome, Senhor. Eu de mim não tenho nada para oferecer, eu de mim não tenho nada para passar, mas o Teu Santo Espírito, Senhor, que capacita. É o Teu Santo Espírito, Senhor Jesus, que nos direciona. Nos direciona nessa noite, Espírito Santo de Deus, para a glória do nome de Deus vivo. Traz-nos uma palavra de conforto, de refrigério e de consolo, para a glória do nome de Deus. Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus, me leva essa noite a João capítulo 20, versículo 21. Esse capítulo não tem título, mas no versículo 2 vai dizer o seguinte: estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros dois dos seus discípulos. E disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhes eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. Amém? Nós observamos nos evangelhos que Pedro sempre foi um homem pescador. Pedro sempre viveu da pesca. Atividade que
monetária que supria as necessidades, pagava as contas de Pedro, era pesca. Pedro era um pescador profissional. Pedro vivia da pesca. Assim como eu e você, nós temos a nossa vida profissional, nós precisamos arcar com as nossas despesas, nós precisamos pagar as nossas contas. Pedro não era diferente. Pedro também tinha as suas responsabilidades. Mas observe que quando Jesus chamou a Pedro, Jesus disse a Pedro: farei de vós um pescador de almas. E Pedro então começou a seguir Jesus. E Pedro então começou a conviver com Jesus, aprender de Jesus. Uma coisa muito diferente é nós aprendermos agora da Bíblia, através do que o Santo Espírito nos direciona, do que o Santo Espírito de Deus nos capacita e nos revela. E uma coisa muito diferente é andar com Jesus, é estar com Jesus, é caminhar com Jesus, é jantar com Jesus, é deitar com Jesus. Amém? Jesus bebia da fonte. Hoje nós também bebemos da fonte. Esta mesma palavra que foi escrita 2000 anos atrás, há mais de 2000 anos, ela continua tendo o nosso poder em nossas vidas. O poder para libertar, o poder para curar, o poder para transformar. Mas veja bem, Jesus estava em pessoa viva, o verbo encarnado, o verbo vivo. E Pedro então teve essa possibilidade de aprender com Jesus, de andar com Jesus. E Jesus então faz um chamado a Pedro. Jesus chama Pedro para ser pescador de almas. E Pedro então confia, acredita em Jesus e larga a sua atividade e larga a sua vida profissional para seguir Jesus, para andar com Jesus. E nós observamos que no meio da caminhada, Pedro em nenhum momento se arrependeu, mas Pedro se decepcionou. Quando Jesus, na sexta-feira da paixão, que a gente aprende assim, sexta-feira das dores, sexta-feira da paixão, quando Jesus pega o pão e vai anunciando a sua partida e anuncia então o traidor, Pedro diz para ele: ó Senhor, eu não te abandonarei, eu ficarei contigo. E Jesus então traz a seguinte revelação: Pedro, ainda que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E nós observamos que vai então, os acontecimentos, os fatos vão se desencadeando na ordem natural, na sequência natural. Porque no reino de Deus, para a glória de Deus, não existe nada fora da ordem. Tudo vem seguindo uma ordem, tudo vem seguindo o padrão, as coisas vão acontecendo de conformidade com a palavra de Deus, de aquilo que Deus estabeleceu para a nossa salvação. Então, quando Jesus é preso, uma moça, uma vendedora, reconhece Pedro e diz: ó, você é cristão, você fala como cristão, você anda como cristão, você estava com cristão, você estava com Cristo. E Pedro fala: eu não. E Pedro então chora copiosamente. Quando aquele galo cantou, parece que a consciência de Pedro tomou conta. A consciência de Pedro tomou posse. A consciência de Pedro aflorou e lembrou daquilo que Jesus tinha lhe dito há horas atrás, há minutos atrás: Pedro, em verdade eu te digo que nessa noite, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. E Pedro então se afasta com o coração partido, se afasta com o sentimento da culpa, com o sentimento da dor. E é isso que acontece muitas vezes em nossa vida. Muitas vezes em nossa vida nós nos decepcionamos, o sentimento de culpa vem e nós nos afastamos de Jesus. E por causa desse sentimento de culpa e por causa desse sentimento de falha, nós achamos que nós não somos dignos de andar com Jesus. Nós achamos que nós somos dignos de adorar o Senhor Jesus, de estarmos na casa do Senhor Jesus. E muitos se perdem.
E muitos se perdem, e muitos estão ficando pelo caminho, e muitos estão fracos, caídos, abandonados, fora da presença do Senhor, fora da casa do Senhor. Mas a dor, a culpa, ela dura só um momento. A dor e a culpa, ela não pode perpetuar, ela não pode durar por todo o tempo de nossas vidas. Vai chegar um momento que o arrependimento vai vir. E vindo o arrependimento, nós temos a convicção que nós estamos perdoados, que nós somos perdoados. Mas Pedro não. Pedro se decepcionou ao ponto de voltar para a velha vida. Pedro se decepcionou ao ponto de abandonar aquilo que Jesus tinha lhe dito, aquilo que Jesus tinha lhe chamado, aquilo que Jesus tinha lhe confiado, que era ser pescador de almas. Jesus tinha chamado a Pedro para ser pescador de almas. E nós observamos então que Pedro sai para pescar então com Tomé, com Dídimo e Natanael. E a Bíblia vem nos dizer então que Jesus vai de encontro. Jesus vai de encontro àquele mar, Jesus vai de encontro àquela embarcação, Jesus vai de encontro à vida daqueles homens, porque Jesus tinha um plano na vida daquele homem. Jesus tinha uma chamada, Jesus tinha uma missão, e isso acontece nos dias de hoje. Muitos que estão lá fora perdidos, caídos, machucados e feridos por causa da culpa, por causa da dor, por causa da consciência que acusa. Jesus ainda continua indo atrás. Jesus continua indo buscar aqueles que estão lá atrás. Aqueles que estão lá abandonados, caídos, feridos e machucados. Porque a palavra de Deus, a palavra de Jesus, a promessa de Deus tem que se cumprir em nossas vidas, para a glória de Deus. Não que nós sejamos merecedores, não que nós estejamos aptos, mas por causa da misericórdia do Senhor Jesus, por causa do amor do Senhor Jesus, insondável, imensurável, inimaginável, inigualável. E por isso Jesus vem ao nosso encontro. E por isso Jesus foi ao encontro daqueles homens. E nós observamos que eles pescaram a noite inteira e a pescação foi infrutífera, não conseguiram pegar nada. Porque é isso que acontece quando nós estamos fora dos caminhos do Senhor Jesus, quando nós abandonamos a igreja do Senhor Jesus, a nossa vida é infrutífera, a nossa vida não dá frutos, os nossos sonhos não prosperam, as nossas alegrias não prosperam. Só a decepção, só a dor, só a angústia. Imagina aqueles homens agora, aqueles homens tendo abandonado o seu chamado, aqueles homens tendo abandonado a sua missão, aqueles homens tendo abandonado aquilo que Jesus chamou eles para fazer. Jogam tudo para o alto. A princípio, Jesus tinha falado que ferirão o pastor e as ovelhas fugirão em debandada. E foi isso que aconteceu. Eles perderam o seu pastor, eles perderam o seu líder, eles perderam o seu ponto de referência e ficaram desestabilizados, desestruturados. Perderam a referência, perderam a direção. É isso que acontece muitas das vezes quando a liderança cai. Quando a liderança cai, os seguidores, aqueles que se espelham, aqueles que têm por referência, eles caem junto. É uma consequência, como se fosse um efeito dominó. Mas Jesus não havia caído. Jesus não havia abandonado o seu chamado. Jesus não havia abandonado aquilo que ele havia lhe prometido. Jesus apenas tinha se entregado à morte, para que no terceiro dia ele fosse ressuscitado. E agora Jesus ressuscitado, agora Jesus voltando do mundo dos mortos, Jesus vai de encontro àqueles homens, Jesus vai de encontro a Pedro. Pedro contrariou as ordenanças, os mandamentos, as orientações de Jesus.
Não era para Pedro ter voltado a pescar. Eu quero abrir um parêntese para você nessa noite. Não desobedeça aquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Não fuja daquilo que Deus estabeleceu para a sua vida. Não fuja dos princípios divinos. Não fuja daquilo que está pré-estabelecido na sua igreja. Talvez você não concorde com alguns pontos. Talvez você não esteja satisfeito com a sua liderança, com alguns fundamentos. Mas não é por causa disso que você vai sair, não é por causa disso que você vai abandonar. E não existe igreja perfeita. Igreja perfeita só no céu, só logo após o arrebatamento. Um dia nós seremos arrebatados junto ao Senhor Jesus nos ares. Mas aqui na terra, toda a raça humana, todo ser humano é imperfeito. Nós estamos sujeitos à imperfeição, nós estamos sujeitos aos erros, nós estamos sujeitos às falhas. Menos Jesus. Jesus não falhou, Jesus não caiu, Jesus não tombou, Jesus se entregou à morte, para aquilo que fora dito nos profetas, principalmente o profeta Isaías, fosse cumprido. E voltando então, Jesus veio de encontro àqueles homens no mar, depois de uma noite de fracasso, depois de uma noite infrutífera, Jesus vem de encontro àqueles homens, e nós observamos então que eles resolvem seguir a orientação de Jesus. Jogue a rede desse lado. E a Bíblia vem nos dizer que eles pegaram então 66 peixes grandes. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você acha que tá ruim com Jesus, se você acha que com Jesus não acontece, se você acha que com Jesus não vai, tá muito difícil, Senhor Jesus, tá demorando muito, Pai, eu tô cansado de esperar, se eu tivesse lá fora, a minha vida não estaria assim, se eu tivesse lá fora, a minha vida já estaria no outro nível, se eu tivesse em outra igreja, a minha vida já teria avançado muito mais, a minha vida espiritual, o meu ministério já estaria alavancado. Não vai dar uma de Jonas. Não deu uma de Jonas. O barco começou a afundar. O barco afundou. E o barco de Pedro só não afundou porque Jesus estava naquele barco. Porque é isso que acontece quando Jesus está no meu e no seu barco. Por mais forte que seja a tempestade, por mais forte que seja a tormenta, por mais forte que seja a tribulação, Ele não nos abandona. Ele não está dormindo. Ele não está dormindo. Ele é aquele que acalma a tempestade. Ele é aquele que apazigua as tormentas da minha e da sua vida. E Ele tem poder para restaurar. E Jesus então vai ao encontro de Pedro, com a missão, com o propósito, com o objetivo de restaurar o ministério de Pedro. Porque Pedro havia desistido. A verdade é essa. Pedro havia desistido. Pedro havia abandonado o barco. Pedro havia deixado o evangelho, a pregação, a missão de fundar a igreja dos judeus, porque havia perdido o referencial, porque havia perdido a liderança. Sim, Pedro se decepcionou. Pedro carnal, o homem instável, o homem afoito, né? O homem que não pensava muito para tomar decisões, e muito provavelmente aquela decisão não foi uma decisão pensada, muito provavelmente aquela decisão não foi uma decisão avaliada, ponderada. Não houve riscos, não teve consequências, porque Jesus foi atrás dele. Jesus o resgatou. Jesus restaurou o seu ministério, né? Mas há muitos aí,
Há muitos homens de Deus, há muitas mulheres de Deus que resolvem entregar o ministério porque estão passando tribulação, porque estão passando perseguição, estão abandonando o barco, estão deixando de fazer aquilo que Jesus pediu para fazer, aquilo que Jesus ordenou, aquilo que Jesus estabeleceu para as suas vidas. E não existe, não vai existir prosperidade nisso, não vai existir sucesso, não vai existir felicidade. Ou você é aquilo que você tem que ser, ou você é aquilo que Deus chamou para você fazer, ou você faz aquilo que Deus estabeleceu para você fazer, ou você cumpre o seu chamado, ou você cumpre a sua missão, ou você não vai ser simplesmente nada. Nós não temos outra opção. É salvação ou é condenação? Nós não temos outra opção. Ou é céu ou é inferno. Nós não temos outra opção. Ou é bênção ou é maldição. Não existe em cima do muro. Não existe, eu estou desse lado, agora, daqui a pouco eu estou do outro lado, eu estou desse lado, eu estou do lado de cá. Não existe isso. É sim, sim ou não, não. Passar disso é procedência do maligno. E nós observamos que Pedro lá atrás tinha dito sim. Pedro tinha concordado com aquilo que Jesus chamou para fazer. Mas agora, diante das circunstâncias adversas, Pedro então desiste. Pedro diz, não, eu não quero mais. Eu estou cansado. Mataram o nosso Senhor está morto. Acabou a nossa missão, acabou a nossa jornada, mataram os nossos sonhos estão mortos, estão sepultados junto com Jesus. A partir do momento que botaram Jesus naquele túmulo, a partir do momento que sepultaram Jesus, a missão de pregar o evangelho, a missão de fundar a igreja está morta, enterrada junto com o Senhor Jesus. Ei, meu amado, meu querido, minha querida, Jesus morreu. Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou. Ele é o Cristo ressurreto. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é o que era, o que para sempre será. Ele é o Pai da eternidade, ele é o Senhor das luzes. Ele é Deus. Ele é Deus em forma de filho. Ele não é nem maior e nem menor que Deus Pai, que Deus Espírito Santo. Ele é Deus na mesma proporção. Mas prove a Deus que ele fosse entregue à mão dos homens, que ele fosse morto, que ao terceiro dia ele fosse ressuscitado para a glória do nome de Deus, para que a salvação chegasse a nós, para que nós pudéssemos conhecer a salvação, para que o plano de Deus, o segundo plano de Deus, a segunda aliança de Deus, que é a aliança eterna, através do sangue do Cordeiro, alcançasse as nossas vidas. Mas então nós observamos que mesmo Pedro tendo desistido de pregar o evangelho, mesmo Pedro tendo desistido de cumprir o seu chamado, Jesus foi de encontro a Pedro e o chamou de volta e o trouxe de volta. E mais importante que isso, Jesus começa a falar com Pedro. Jesus começa a fazer um tratamento especial com Pedro. Jesus vai dizendo, Pedro, tu me amas? Pela segunda vez, Pedro, tu me amas? E pela terceira vez, Pedro, tu me amas? E a Bíblia diz que quando Jesus disse para Pedro pela terceira vez, Pedro, tu me amas? Pedro começou a chorar desesperadamente. É como se o perdão... É como se aquela sensação de dor e de culpa por ter fracassado, por ter decepcionado ao Senhor Jesus, caísse ali por terra naquele momento. Pedro chorou, não de dor, não de culpa. Pedro chorou de alívio. Pedro chorou porque sentiu nas palavras de Jesus um amor profundo. Um amor tão profundo que ele se sentiu perdoado, que ele se sentiu amado. E observe que a partir dali então,
Pedro sai restaurado, Pedro sai curado, Pedro sai transformado, Pedro sai livre e liberto, para a glória do nome de Deus. E é isso que Jesus vem trazer para nossas vidas nessa noite. Jesus vem trazer o perdão, Jesus vem trazer a libertação, porque o perdão traz a libertação. A mágoa, o ressentimento, a culpa é um fardo pesado demais para nós carregarmos. Traz um peso demais na alma, traz angústia no coração, traz uma sensação, um descontentamento. E quem não consegue perdoar, e quem não consegue liberar perdão, só pensa a todo momento em buscar a vingança, achando que a vingança vai satisfazer, achando que a vingança vai aliviar a sensação de dor, de mágoa e de ferida no seu coração. Mas eu quero dizer para você que não, a vingança não pode satisfazer o desejo do teu coração, a mágoa, a decepção, a frustração. Somente quando nós perdoamos, somente quando nós liberamos perdão, é que nós encontramos a cura, é que nós encontramos o alívio imediato. Porque foi isso que Pedro sentiu perdoado, Pedro sentiu perdão. Pedro sentiu que o perdão de Deus o alcançou através das palavras de Jesus. E as palavras de Jesus para mim, para você nessa noite, são palavras de perdão. São palavras que têm poder para nos perdoar. São palavras que têm poder para aliviar a nossa dor, o nosso fardo pesado, por causa das nossas decepções, frustrações e mágoas. Eu já quero dizer para você nessa noite que toda mágoa, todo trauma cai por terra nessa hora, no nome poderoso de Jesus. Tudo aquilo que você está trazendo, acumulando, todo aquele fardo pesado, tudo aquilo que está inquietando o teu coração, tudo aquilo que está adoecendo a tua alma, tudo aquilo que está afligindo o teu espírito, em nome de Jesus, cai por terra agora. Há poder na palavra de Jesus. Há poder nessas palavras. Há poder no nome de Jesus. Aqui há poder nessas palavras. E assim como Jesus alcançou a vida de Pedro e os demais naquele dia, essa palavra poderosa vai de encontro à tua vida, encontro à tua casa. No nome poderoso de Jesus, para a glória do Deus vivo, eu quero orar por você nessa noite, que se dispôs a estar passando por aqui, ouvindo um pouco dessa palavra, no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, que nessa noite haja perdão, que nessa noite haja libertação, para a glória do nome de Deus, Senhor. Vai de encontro a cada vida, Senhor. Vai de encontro a cada um que se dispôs, Senhor, a estar passando por aqui, ouvindo um pouco da Tua palavra, Senhor Jesus. Que a Tua palavra poderosa, viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes, venha, Senhor Jesus, a prosperar, a produzir o fruto qual ela foi lançado, no nome poderoso de Jesus, para a glória do nome de Deus, Pai. Que o perdão, que o amor, que a libertação, a transformação, a regeneração, através do Espírito Santo de Deus, possa alcançar a todas as vidas nessa noite. Que haja paz, que haja luz, que haja prosperidade, que haja salvação, que haja redenção, para a glória do nome de Deus. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E uma boa noite a todos. Em nome de Jesus, para a glória do Deus vivo. Amém.